Seja muito bem-vindo a mais um Pode Ser Crente, neste dia especial que Deus preparou para te abençoar. É isso mesmo. E eu quero desde já agradecer a Deus por tua vida, você que sempre está aqui conosco, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, você que ainda não curtiu, vai lá, curta e participe abençoando vidas. Você pode começar este Pode Ser Crente hoje compartilhando o link deste Pode Ser Crente, porque hoje eu tenho um convidado maravilhoso, ele que vem ali da cidade de Ilhéus, ele vai dar um oi e volto já. Pai do Senhor, pastor Wagner. A paz do Senhor, pastor Ângelo Santos, é uma alegria muito grande participar desse Pode Ser Crente, um instrumento onde Deus tem utilizado para edificar vidas e que o Senhor Eterno possa nos proporcionar esse momento único de construção e fé para a edificação de muitos. É isso aí, este é o pastor Wagner ali da cidade de Ilhéus, que tem rodado o Brasil e muitas regiões da nossa Bahia. E hoje é o nosso convidado especialíssimo, tá certo? Já estaremos falando de coisas maravilhosas acerca do reino de Deus. Se você não compartilhou, vai lá agora e compartilhe o link. Se você não é inscrito, se inscreva, abençoe e seja abençoado nesta tarde maravilhosa. Ele é ministro do Evangelho, conferencista, escritor. Wagner Santos é o Wagner Iorhanan. Eu acho que eu pronunciei certo. Ele nasceu aqui na região ali de não sei aonde, eu só sei que ele nasceu, entendeu? Mas é assim mesmo. É 19 de outubro de 1985, ele é casado com a professora Cíntia, pai da pequena criança Gael Iorhanan. Eu vou acertar até o final, tá certo? Ele é oriundo de raízes cristãs, sempre instruído pelos seus pais concernentes à verdade do Evangelho. Desde cedo, ele demonstrou um grande fervor em detrimento à palavra de Deus, dando início aos 12 anos de idade na sua trajetória como pregador do Evangelho, onde atua até os dias de hoje, percorrendo a Bahia, alguns estados do Brasil, esse Brasilzão nosso. Ele já foi ali para o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná. Ele tem rodado o Brasil em muitas regiões. Ele é membro da Assembleia de Deus, certo? Na sua terra fértil, Ilhéus, Bahia. Descobri de onde ele é. Atualmente, ele exerce algumas funções. Ele é diretor do Conselho de Ensino da AD Ilhéus. Ele também é doutor honoris causa em cultura judaica pelo seminário Graça Abundante, o SEGA, e também é graduado em filosofia, fez licenciatura pela Universidade Estadual de Santa Cruz, certo? Coach em gestão ministerial, tem formação teológica pelo Instituto Gamaliel Teológico e filosófico. Também ele é bacharel em teologia pelo seminário Graça Abundante, professor de teologia por muitas faculdades. Ele é o nosso convidado de hoje e nós estaremos trazendo assuntos pertinentes. Justamente eu vou pescar aqui agora: educação cristã e desenvolvimento ministerial, tá certo? Então, pastor Wagner, nós vamos começar o nosso bate-papo hoje falando sobre a educação cristã. Quais os parâmetros e a importância que tem a formação cristã em seu todo para o desenvolvimento da fé? Vamos começar com essa palavra? Vamos lá. Pastor Ângelo, em primeiro lugar, a gente precisa postular, colocar os pilares e os fundamentos concernente ao conceito da ideia de educação. A expressão vem de origem latina educar, que significa extrair para fora ou sair para fora, equivalente ao termo eclesia, que também significa sair para fora. A educação, ela tem como basilar o fundamento do cristianismo. Nas palavras de Jesus em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, ele utiliza a expressão gramatical imperativa ide, ensinando a todas as nações, tá? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores vultos neotestamentários, que sistematizou toda a nossa construção educacional e teológica, Paulo vai dizer, concernente ao ministério do ensino, em Romanos 12, verso 7, se é
ministro, se dedique em ministrar, mas se é ensino, que haja dedicação em ensinar. Então a educação está intimamente ligada à grande importância da comissão de Cristo para a sua igreja. A igreja ela só pode se desenvolver através do ministério da educação. E é dentro dos pilares da educação, da ferramenta da educação, que nós precisamos estabelecer os fundamentos da nossa fé para aqueles que de fato vão aderir à fé cristã através da construção do conhecimento a respeito dos valores e princípios estabelecidos por Cristo. Então, falar sobre a importância da formação cristã é justamente tornar consciente as pessoas que acham que a formação cristã é algo feito à revelia. Precisa ter essa base, são os parâmetros, a importância que a educação cristã tem para o desenvolvimento nosso. Perfeitamente. Por exemplo, a educação ela precisa pelo menos ter 4 pilares. Primeiro, o conhecimento bíblico. Segundo, a formação espiritual. Terceiro, o desenvolvimento moral do indivíduo. E quarto, o serviço. Então, quando a gente para analisar o primeiro parâmetro é o conhecimento. Porque o conhecimento é o fundamento, é o carro-chefe. Existem 2 expressões correspondentes. Uma é no hebraico e outra no grego. No hebraico é da'at e no grego é gnoskos. O conhecimento ele tem 3 viés, 3 pilares fundamentais. Você pode acessar o conhecimento de forma pela tradição familiar. Segundo, pela formação acadêmica. E terceiro, pela revelação divina. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz: aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração do homem. Essa primeira via de acessibilidade são portas sensoriais de percepção do conhecimento empírico. Você herda isso pela tradição da convivência familiar ou social. E para o contexto bíblico, coração está intimamente ligado a pensamento e intencionalidade. Isso fala de conhecimento dedutivo racional. E aí Paulo vai dizer, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espera aí, se a experiência não me dar acesso ao conhecimento, se a dedução racional não me faz percebê-la, como é que eu posso atingir aquilo que Deus tem para mim? E aí vem, pela revelação, versículo 10, do Espírito Santo, chamado no grego de Apocalipse, no hebraico razon, a remoção do véu, e a justificativa desse conhecimento via revelação é porque justamente o agente, que é o Ruach HaKodesh, o Pneumatotheos, o Espírito Santo, ele penetra, a palavra aqui grega é pericorese, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, qual a relevância desse conhecimento? Primeiro, esse conhecimento ele é libertador. Quando nós olhamos especificamente para o texto do Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 30, 31 e 32, o texto vai dizer, e tendo dito ele estas coisas, muitos creram nele. E aos judeus que creram nele, ele disse, se permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então observe, aquilo que chancela a essência de um verdadeiro discípulo, que vai entrar no processo de formação e conhecimento e desenvolvimento da fé através da educação, ele é de fato caracterizado enquanto discípulo quando se permanece naquilo que é instruído.
E qual o valor dessa instrução? Ele vai dizer, e conhecereis a verdade, designação grega, aletheia, algo claro e distinto, algo que não se pode duvidar, que se é indubitável, e a verdade, ora conhecida, vos libertará. E aí eu sempre trago essa reflexão em sala de aula para os meus alunos. Só de fato é livre quem tem acesso à verdade. E o instrumento do acesso da verdade é o conhecimento. Uma vez que eu desprezo o conhecimento, logo eu não tenho acesso à verdade, logo eu permaneço escravo. E aí tem um texto que chancela isso de forma crucial, que é Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí há uma sentença posterior a essa declaração do próprio divino, porque rejeitaste a palavra da minha lei, e lei aqui, pastor Ângelo, no proto-hebraico antigo significa instrução, também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. O que se percebe hoje dentro da cristandade, principalmente figuras de liderança, é o desprezo do valor do conhecimento. E aí eu aprendo uma coisa, a ausência de conhecimento no hebraico é laila, uma das expressões que os hebreus utilizam para noite, trevas e ignorância. Então observe, todo aquele que despreza o conhecimento está em trevas, porque ele é um ignorante. E aí o Senhor vai dizer, também o rejeitei para que não seja sacerdote de mim, e não vos lembrarei dos meus filhos. Quando você vai para o Novo Testamento, uma das designações adjetivadas a respeito da figura opositora ao reino de Cristo é príncipe das trevas. Por que príncipe das trevas? Justamente porque a ideia de trevas é a ausência de conhecimento. E aí Paulo vai dizer, na segunda carta missiva aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai declarar, o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a ausência desse conhecimento leva à cegueira, que é justamente uma declaração e uma designação direcionada para a ausência de captação de luz, de esclarecimento. E aí perpassa para o segundo pilar da educação, que é a formação espiritual. E a gente precisa entender o que é espiritualidade e ser espiritual. E Paulo vai definir isso com muita clareza em 1 Coríntios 2, 14, quando ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem, avaliam, julgam espiritualmente e lhes parecem loucura. Mas quem é espiritual discerne, tem a capacidade de julgar, avaliar, a ponderar todas as coisas a partir do conhecimento adquirido, muito bem, e ele de ninguém é discernido. Então nós estamos apresentando aqui a relevância do conhecimento bíblico e a relevância da formação espiritual. Um dos cenários mais importantes, relevantes do embate do ministério de Jesus foi a tentação no deserto. E ele demonstrou um conhecimento prévio bíblico para justamente vencer esse momento de provação. Então, qual é a importância do conhecimento bíblico dentro da esfera da educação cristã? Ele te dá liberdade, acesso à verdade, esclarecimento da realidade espiritual e, em quarto lugar, habilidade para vencer as provações. Nesse caso, percebemos que a educação cristã não deixa de ser um preparo para a vida.
Perfeitamente. E olhando para aquilo que você acabou de falar, o povo ele perece pela falta de conhecimento. Então, se o sujeito ele não atenta para esse detalhe da educação cristã, ou seja, não dá devida importância para essa formação, ele acaba se tornando um sujeito atrofiado espiritualmente falando. Perfeitamente. O que eu defino isso é chamado de ananismo espiritual, ou nanismo espiritual. É uma pessoa sem um desenvolvimento espiritual, atrofiado, engessado, sem uma perspectiva de desenvolvimento e progresso. Logo, se não há progresso, há um estacionamento ou então um retrocesso. Reconhecemos hoje, pastor Wagner, que há uma necessidade extrema para a qualificação dos obreiros. Sim. E muitos ministérios, digamos que uma gama talvez bem significativa, elas acabam ignorando este ponto primordial da educação cristã, ou seja, não há uma importância clara, visível, certo, de qualificação de obreiros ultimamente. O senhor andando por aí, o senhor tem percebido esta falta de qualificação dos obreiros? Recentemente eu estou chegando agora de Paraupebas, Pará, a convite de uma instituição denominacional da qual nós não pertencemos, mas uma co-irmã que nos convidou para ministrar um curso de formação de obreiros. E o que se percebe, no geral, é justamente a ausência dessa qualificação não proporciona para os candidatos e para a pessoa que quer se disponibilizar a realizar a obra uma eficiência na compreensão do seu papel ministerial. Jamais eu posso me desenvolver ministerialmente enquanto obreiro se eu não tiver o conhecimento prévio daquilo que Deus reservou para a minha vida e das competências inerentes à minha função. Quando nós olhamos para o parâmetro bíblico, Paulo dá uma instrução. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. E eu gosto de analisar esse termo que Paulo utiliza enquanto excelente. A designação latina ali é fazer mais do que sua obrigação. Excellent é a expressão latina para a excelência. E observe, olha o que Paulo coloca. Aquele que deseja. Se você tem um desejo, você primeiro tem que ter a consciência que há uma exigência de excelência no desenvolvimento daquilo que você está desejando. E aí ele vai estabelecer critérios, o crivo, para o sujeito que se impõe na função do episcopado. Ele diz, requer-se que o ministro seja fiel, marido de uma só mulher, irrepreensível, hospitaleiro, e uma das características importantes ali que ele estabelece é apto para ensinar. Então tem muita gente hoje, independente da função eclesiástica na qual ele se pretende exercer o ofício, não tem um preparo qualificado para o desenvolvimento. Um dos ministérios mais importantes que eu consigo notar na igreja é a diaconia, o serviço. E a Bíblia, em Atos 6, estabelece 3 critérios postulados para estabelecer dentro do caráter daquele que vai exercer esse ofício. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E terceiro, cheio de sabedoria. E aí, pastor Ângelo, nós temos 3 expressões sinônimas: sabedoria, inteligência e conhecimento. O que é sabedoria? O que é inteligência? Inteligência, no hebraico é chokmah. Essa designação, no latim, significa a capacidade de avaliar, julgar e ponderar. Todo ser humano tem inteligência, alguns em graus diferentes. Um grande teórico chamado Howard Gardner, ele desenvolveu uma teoria sobre inteligências
múltiplas. Então, observe. Inteligência é essa capacidade de discernir, avaliar e ponderar. De modo geral, conhecimento é aquilo que nós postulamos no início. Então, o que é a sabedoria? É a capacidade de resolver problemas com inteligência e conhecimento. Então, a pessoa, por exemplo, que se disponibiliza ao ofício da diaconia, ele tem que ter a plena consciência que Deus chamou ele no campo administrativo, porque o termo que aparece ali, importante negócio, ergomenai, é a palavra grega para mordomia, para serviços administrativos. Ele requer conhecimento, inteligência para resolver problemas, e a resolução desses problemas é a manifestação da sabedoria. Correto? Então, para isso, ele precisa ser qualificado. Geralmente, quando eu ministro isso para um grupo de cooperadores e diáconos da igreja, para desenvolvimento ministerial, eu digo que a primeira chave que eu identifico a qualidade do obreiro é quando eu olho o ventilador da congregação. Porque o ventilador da congregação revela a qualidade do corpo de obreiros que tem ali. E alguém pode me questionar do outro lado, por que, pastor? Simples. Eu já ia perguntar, né? Eu já queria entender isso aí. Eu vou lhe dizer por quê. Porque se eu sou responsável pelo parâmetro administrativo da igreja, pela organização administrativa da igreja, pelo serviço da comunidade, eu pauto todos os serviços a partir de um pressuposto ético. Jesus vai dizer em Mateus 7,12, a seguinte forma: tudo o que desejais que os homens vos façam, façais vós também. Então, observe, você vai ser convidado para um ambiente de culto. Chega nesse ambiente de culto, o ventilador da congregação não está devidamente higienizado. E aí você vai com sua família e um membro da sua família tem problemas respiratórios. O que é que vai ocasionar? Se o membro da sua família for vítima desse aparelho que não está devidamente higienizado, vai se agravar o problema respiratório dela. E aí a pergunta é, para os obreiros que estão em formação, se fosse um membro da sua família, você permitiria nela o acesso e o retorno novamente a esse ambiente? Não. Então você tem que ter essa plena consciência. Então, tudo que desejais que os homens vos façam, façais vós também. Kant, um filósofo, ele pega isso e estabelece um imperativo ético categórico dizendo: haja de tal forma como todos agissem como você age. Ou seja, se suas ações, enquanto diácono da igreja, fosse uma regra universal, como seria o ofício diaconal no mundo? Então, essa é uma reflexão ética sobre a educação e a formação e desenvolvimento que todo obreiro deve fazer. Isso eu sempre faço nas minhas atividades, enquanto professor, enquanto pastor. E é muito interessante cada obreiro, dentro da sua competência, fazer essa reflexão. Se eu fosse um membro da igreja, que tipo de pastor eu gostaria de ter? Então, seja você esse pastor. Se eu fosse um membro da igreja, que tipo de serviço diaconal eu gostaria de ser recepcionado e recebido? Então, eu tenho que fazer dessa forma. Então, tudo perpassa de uma educação, de um conhecimento prévio das minhas competências, mas de uma reflexão consciente, ética, da minha função. Nessa oportunidade, eu quero te fazer uma outra pergunta sobre economia bíblica e educação financeira. Que tipo de base de princípio você falaria sobre essa questão da economia bíblica e educação financeira? Primeiro parâmetro que nós precisamos entender, o princípio-chave basilar da economia bíblica e educação financeira está pautado na compreensão e na dinâmica da administração.
Eu preciso primeiro entender princípios administrativos. Qual é o conceito geral de administração? Primeiro, é formado por duas expressões de origem latina: ader, direcionamento e tendência, e minister significa obediência e subordinação. Então, o que é administração? É uma ciência voltada para regras de gerenciamento e coordenação. Como é que eu vou gerenciar, a partir de uma educação, as minhas finanças? Primeiro, entendendo princípios da semente. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia muito, em abundância colherá. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando é que eu aprendo sobre educação financeira? Quando eu me remonto ao Gênesis, entendendo o princípio do que Paulo está estabelecendo enquanto conceito de abundância, entendendo o princípio de bênção, entendendo o princípio para o qual eu fui estabelecido. Então, a primeira transformação sobre a educação é a transformação da autoimagem e do propósito que eu tenho de vida. Qual é o plano original de Deus para o homem? Governo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. No hebraico ali a expressão é tselem, funcionar como Deus. Deus no hebraico é El, autoridade, domínio e semelhança, e ele domine. Quais são os estágios de domínio? E aqui está. Primeiro, Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e disse, primeiro, seja fecundo. Qual é a ideia de fecundação? Reprodução. O que é reproduzir? O senhor na área técnica sabe o que é isso. Voltar a produzir de novo. Então, a primeira chave de uma educação financeira é o entender o princípio da produtividade. É aí também que pode entrar o princípio da administração econômica? Exatamente. Porque primeiro, para administrar, eu preciso produzir. Porque não tem como eu administrar aquilo que eu não produzo. Pegou a chave? Entendi. Então, primeiro eu tenho que saber o segredo da produção. E aí, depois da produção, da frutificação, eu tenho que multiplicar. E como é que se multiplica? Aquilo que muita gente fugiu na aula de matemática, chamado de juros compostos. Como é que se multiplica? Aquilo que Deus colocou para que eu produza. Terceiro, encha a terra. O que é encher? Abundar. O último nível da produtividade. E aí você vê um termo gramatical, ponto e vírgula. Sujeitai-a, ou seja, a capacidade sequencial de refazer novamente os processos anteriores. E aí vem o último estágio, que é domínio. O que é domínio? Quando eu consigo, dentro de uma escala maior, reproduzir, multiplicar e abundar. E aí chega o nível da perícia. Olha o que Provérbios 22, 29 diz. Vês um homem perito naquilo que ele faz, ele será posto diante dos reis e não diante da plebe. Então, como é um camarada que vive economicamente? Quando ele entende de princípios. E o primeiro princípio é o princípio da semente. A semente precisa reproduzir. Depois ela precisa multiplicar. Depois ela precisa abundar. Então eu aprendo uma coisa com Jesus na parábola do semeador. Na parábola do semeador, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o que muda é o terreno. Então eu tenho que saber qual é a minha semente, quem sou eu enquanto semeador, terceiro, em qual terreno eu estou investindo. Então esses são os princípios fundamentais para a educação financeira. Então, para que eu haja uma vida, um crescimento exponencial financeiro, eu preciso primeiro ressignificar valores. E a primeira coisa que muita gente não compreende é que riqueza e pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a
mentalidade. Olha o que Provérbios 23, 7 vai dizer. Assim como você imaginou a sua alma, você é. Você é o que você pensa de si mesmo. E aí Paulo dá uma chave de ressignificação da mudança de mentalidade. Romanos 12, 2. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Tomar a forma com o sistema, o cosmos, a realidade que se apresenta. Porque as pessoas precisam entender que nos ouvem. Você é responsável pela realidade que você cria. Você vive hoje o que você decidiu ontem. Mas como eu posso remodelar isso? Mudando a mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso no grego? Metanoia, mudança de mente. Aí Albert Einstein vai dizer algo interessante. Duas coisas. Uma mente que se expande não pode voltar ao mesmo tamanho. E a segunda coisa que ele vai dizer é insano, é falta de inteligência, almejar resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Sempre nas minhas palestras concernente a isso, eu digo para as pessoas, você é a média, 80% você é a média das 5 pessoas que mais te influenciam. Observe as pessoas que estão à sua volta, as 5 mais que lhe influenciam, você é 80% a média delas. Então, você quer mudar de realidade? Primeira coisa, mudar de mentalidade. Segundo, mudar de ambiente. Isso que você quer dizer que muitas pessoas, já que tem que mudar de mentalidade, significa que tem muita gente com a mente tapada, fechada, bloqueada. E esse bloqueio é justamente pela ausência de conhecimento. Uma das expressões mais chaves é aquilo que você não tem é porque você não conhece. Então, o conhecimento é uma chave que vai ressignificar a sua mentalidade. Por quê? Dentro da nossa construção histórica, psico-bioespiritual, nós somos formados num ambiente. E tem pessoas que carregam dentro da sua subjetividade, do seu subconsciente, que nós somos 95% subconsciente, crenças limitantes. Crenças limitantes sobre o dinheiro. Tem gente que acha que o dinheiro é sujo, tá? Só que a palavra dinheiro no hebraico é kesher, maaser, que é aproximação e acesso. É uma chave, é uma energia, é um acesso a portas, tá? Então você precisa ressignificar isso. E como lidar? Olha como a cabeça de um pobre funciona. E pobre aqui não é uma questão socioeconômico-cultural, é mentalidade. Porque a palavra pobre vem de uma raiz de improdutividade. Então, quando eu estou falando pobre aqui, estou falando de alguém produtivo, tá? Porque prosperidade vem de produtividade. Então, uma pessoa improdutiva, ela pega a semente e gasta. Mas uma pessoa próspera, ela pega a semente, o dinheiro, a chave de acesso e faz o quê? Investimento. Então, olha os dois conceitos diferentes dos dois códigos mentais. Um vê como instrumento de gastar e o outro vê como uma chave de investimento. Quem é que vai ter sucesso? Quem sabe investir. E para isso você precisa aprender os códigos do investimento. E Jesus ensina esses códigos lá na parábola dos talentos. Eu consegui identificar que a Bíblia fala mais de 80% sobre educação financeira, sobre dinheiro. E a maior chave de investimento é o próprio Deus. Em 1 Coríntios 15, 43, ele diz, semeia-se no natural, colherá no espiritual. Investe. Se eu semeio no espiritual, eu colho no natural. Jesus Cristo, pastor Ângelo, me responda como participação representativa do público que nos assiste. Jesus Cristo, segundo a perspectiva de João Batista, sendo apresentado por ele em João capítulo 1, versículo de número 29, e ele diz o quê? Que este é o quê? Ele é o quê? Cordeiro. Cordeiro é o quê? Oferta. A Bíblia fala de oferta, de semente. Então Deus deu uma oferta para ele mesmo, que foi o Filho.
E aí ele fez um investimento para quê? Para ter um maior resultado exponencial em um bem ativo chamado ser humano. Quer crescer? Invista em vidas. Você acha hoje que muitos líderes não mais investem como deveria investir antes, ou a visão é somente financeira no intuito de retorno, não de plantio? E aí que está um grande problema. Esse retorno, sem um devido investimento no reino, vai gerar uma escassez. Porque uma semente na minha mão, ela apodrece. Mas uma semente investida no terreno certo vai me render frutos. Uma semente pode até ser pequena em ato, mas potencialmente é uma grande plantação. Então, o que é que precisa ser ressignificado? Investimento em vidas. O maior investimento hoje que a igreja deve fazer é missões. Porque num grande crescente de número de salvos, vai vir novos outros que serão ensinados dentro do processo da educação cristã. E esses serão outras ferramentas de investimentos no reino. Qual é o resultado final? O crescimento significativo e exponencial do reino de Deus. Pastor Wagner, eu lembro que na sua fala falou sobre a oferta duradoura, e lembrei perfeitamente aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz: e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando eu me deparo aqui com o cabo de dias, ou seja, o excesso de tempo que esta semente ficou com ele, ela acaba perdendo a validade. Com isso, nós percebemos que muitas pessoas deixam de investir no reino, que é uma questão de investimento no reino, Sim. e depois quer ofertar a Deus uma oferta estragada, assim como foi Caim. A Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra e oferta ao Senhor. E fala que Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. Mas para Caim, para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. Então eu percebo que tem muita gente aí de semblante, ou seja, decaído, ou seja, desanimado, porque está investindo em terreno errado por conta do excesso de tempo que esta oferta ou este investimento está consigo mesmo. Observe, esse texto bíblico é crucial, principalmente nas palestras que eu ministro sobre essa matéria. Observe que o princípio estabelecido aí é o princípio da primícia. E o que nós aprendemos em primeiro plano é que a qualidade da semente também determinará a qualidade da colheita. É o primeiro princípio que a gente aprende nisso. Segundo princípio, que toda oferta tem prazo de validade. Terceiro princípio, como é que Deus estabeleceu o critério da primícia? Texto de Números. Segundo no hebraico é chamado de Sefer Bar Midbar. Capítulo de número 15, Deus estabelece a regra. Qual é a regra? Todas as vezes que você for dar uma primícia para Deus, se for oferta de cereais relacionado aos frutos da terra, você tem que ter uma tridimensionalidade dessa oferta. Primeiro, a parte líquida, chamada de libação. Segunda, a parte sólida, chamada de oblação. E o terceiro elemento é o azeite. Quando você vai ver e analisar a construção da oferta de Caim, o texto vai dizer que ele só trouxe dos frutos da terra ao cabo de dia. Ele não tem qualidade na oferta. E a oferta ainda está incompleta. E aí o texto vai dizer: e rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta. Porque Deus não primeiro olha a oferta.
Deus olha o ofertante. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Não é a adoração em si, é o agente que vai adorar. E aí você me pergunta, por que, pastor Wagner? Simples. A resposta, você é aquilo que você oferta para Deus. Vou repetir, você é o que você oferta para Deus. Deus te enxerga primeiro antes da oferta. E a oferta representa quem você é, completo ou incompleto. E aí, Abel traz o diferencial. Ele entende o princípio da primícia. Ele traz a carne do animal como oblação, o sangue como libação e a gordura como azeite. E a Bíblia diz, e atentou o Senhor para Caim. Quando, para Abel e sua oferta, quando Caim tem o seu semblante descaído, porque ele foi rejeitado, e todo rejeitado ele muda a atmosfera da sua estética, porque a própria Escritura diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas um coração rejeitado, o que é que acontece? O inverso. O Senhor vai dizer, porque decaíste o teu coração. E olha o que Deus vai declarar, se procederes bem, não serás aceito. Então tudo é a procedência, a qualidade daquilo que eu entrego para Deus, daquilo que eu semeio no reino. Então não é somente o terreno, também a qualidade da semente. Só para o senhor ter uma ideia, a Bíblia fala de 8 tipos de ofertas. Justiça é uma oferta, honra é outra oferta, dízimo é uma oferta poderosíssima. O senhor sabe qual é o instrumento aferidor daqueles que temem a Deus? Dízimo. A palavra dízimo no hebraico é korban levirahot e maaser, aproximação e sacrifício. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, o Senhor Deus vai dizer para Moisés, fala aos filhos de Israel, que certamente trarás todos os dízimos ao lugar que o Senhor fazer ali habitar o seu nome, de todo o seu gado, de todo o cereal, de todo o novilho, para que, aqui está a chave, aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então um dízimo é um instrumento aferidor, pedagógico, para aqueles que temem a Deus. E aí Salomão vai dar uma chave. O temor ao Senhor é o princípio do quê? Mas como ele acessou a sabedoria? Sacrificando 1000 bois. Uma oferta de 1000 bois. Sacrifício, corban, dízimo. Ele deu um dízimo para Deus de 1000 bois. Aí lá em Provérbios 3, 7, 8, ele vai dar uma chave sobre o temor extraordinário. Olha o resultado disso. Ele vai dizer o seguinte, não seja sábios, esperto aos teus próprios olhos. Teme, pois, ao Senhor. Qual é o instrumento aferidor daqueles que temem a Deus? Sacrifício. A prova disso, que quando Abraão vai sacrificar Isaac, o anjo segura na mão e diz, Abraão, não faça tais coisas, porque agora eu sei que tu temes a Deus. O que é que vai chancelar o temor? A tendência para a prática do sacrifício. E aparta-te do mal, voltando para Provérbios 3:7, pois isso será saúde para os teus ossos e medula para o teu corpo. Então tem pessoas que não entendem. Ela trabalha durante 30 dias, ganha o salário, que é o resultado de um problema resolvido, ela dá disponibilidade de tempo e de vida, e isso é ressignificado na representação da cédula, e a cédula tem ali o sangue e a vida dela, ela coloca aquele valor no altar de Farmas e Fermes, para quem não sabe, é o símbolo da farmácia, as 2 serpentes, um fabrica a doença e o outro a cura, mas nunca coloca no altar de Jeová Rafá. E aí eu paro para analisar como é que alguém que é obreiro da casa de Deus,
que é cristão não dizima. Aí a Bíblia vai dizer que todo aquele que é avarento comete pecado de idolatria. Tem gente que é pagão e não sabe, porque a Bíblia diz que não pode se servir a dois senhores. Tem que amar um, servir a Deus ou a Mamon. O que é Mamon? É a representatividade simbólica da avareza. É a divindade ao dinheiro. Então tem crente que tem que deixar o coração de Caim e se reestruturar com a essência de Abel. Porque dar é o dom de adquirir riquezas. E a Bíblia ensina isso. A Bíblia vai dizer que a alma generosa, está lá em Provérbios, essa prosperará, mas o que retém empobrecerá. Então aprenda essa chave. Não é somente dar, mas a qualidade daquilo que você dá para Deus também. Porque a qualidade da semente determina a qualidade da colheita. E eu vou dizer um princípio-chave poderoso para quem está nos assistindo. Semear é opcional. A colheita é obrigatória. Muito bem, nós estamos hoje aqui com o pastor Wagner Iornan, certo? Falando sobre economia e educação financeira, princípio de semente, princípio da administração econômica. Você pode continuar compartilhando o link deste Pode Ser Crente e também se inscrevendo em nosso canal. Seja abençoado e abençoe vidas. E hoje nós estamos aprendendo muito mais. Pastor Wagner, para darmos agora um pontapé para a nossa curva de esquina, para terminarmos essa participação sua hoje aqui, me permita te perguntar o seguinte: muitos obreiros hoje da casa do Senhor, eles estão aquém desta realidade da sementeira, da colheita. Na realidade, como você disse aí, né? A colheita é obrigatória. Você pode não ser obrigado a dar. E encontramos hoje neste universo muitos obreiros que estão hoje se esquecendo desse princípio, está vivendo a revelia. Eles estão se esquecendo que isso aí é um ponto de prosperidade extremamente importante. E hoje nós, quer dizer, quase sempre enfrentamos aquela dificuldade na sociedade quando se fala em dízimo e oferta. Quando se fala em dízimos e ofertas numa roda de conversa, dá logo aquela conotação que muitos líderes são chamados ladrão, está roubando, e se esquecem, na verdade, do que tem por trás disso. Recentemente, eu li no jornal que a IURD foi processada a devolver R$200 mil de alguém que ofertou e, de repente, se arrepende e quer de volta. Ou seja, eles estão se esquecendo de que essa sementeira feita com o coração aberto, ela produz coisas extraordinárias. Então, muitos estão deixando de lado este princípio, estão vivendo, repito, a revelia, a seu bel prazer. Ele acha que não tem nada a ver e que vão prosperar do mesmo jeito. Então, os obreiros hoje, eles estão mais conscientes ou menos disso? Na realidade, nós temos dois parâmetros concernentes disso. Nós percebemos que há uma categoria que não tem uma certa qualificação para trabalhar a temática, porque o único texto que se utiliza para o dízimo é Malaquias 3:10, que ali é um texto cuja referência está intimamente ligado ao sacerdócio. Você percebe isso a partir do capítulo 2, versículo 1. E a outra questão é que você percebe nas redes sociais, principalmente muitos que se opõem a esse princípio, utilizando a prerrogativa de que o dízimo é uma característica específica da lei. Mas dízimo não é lei, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e Abraão não viveu no período da lei. Qual foi o período que Abraão viveu? Porque a lei começa com Moisés, Mosher ou Missés, na língua egípcia,
Qual é o período de Abraão? De Avraham. Período do Reshit. Gênesis 1:1. Princípio. Então, dízimo é um princípio. Então, aprenda uma coisa. Quem quebra princípios, pelos princípios serão quebrados. Agora, as pessoas têm essa estimativa negativa. E se cria esse senso negativo popular de que dar dízimo é dar para pastor. Mas observem, o texto de Levítico, capítulo de número 10, versículos 16 e 17, os filhos de Arão, e Arão é sumo sacerdote, chamado de Hagadon Cohen, eles vão queimar uma oferta de expiação, chamada de Corban Levirahot, que era o dízimo, e a única oferta que poderia ser totalmente queimada a Deus era o holocausto. Ele está transformando o Corban em holocausto. E aí Moisés vai se indignar. Ele diz, por que vocês não comeram, não participaram? O Senhor deu a voz e coisa santíssima é, e olha aqui a chave, para que leveis, no momento em que você participar, vocês leveis a iniquidade da congregação. Então, todas as vezes que uma família dava uma oferta de expiação, havia uma regra de participação do sacerdote nessa oferta. Quando o sacerdote participava, a família era justificada e a iniquidade era quebrada. O que é iniquidade? É tudo aquilo que eu faço e Deus não pode participar. Então, tem coisas que Deus não participa porque tem muitos líderes que abrem mão desse direito que Deus estabeleceu. Pastor Wagner, isso é Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz lá, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12 a 14. O senhor pode ler para mim, por gentileza, pastor Ângelo? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12 a 14. Olha como Paulo vai qualificar essa oferta, essa expiação, essa semente, o dízimo. Olha como Paulo está qualificando. Apesar que o termo dízimo não aparece no Novo Testamento nesse contexto, mas Paulo está se referindo à prática do templo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. A 14. 12 a 14. Se os outros participam, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 a 14. Se os outros participam deste poder sobre vós, desse direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não somos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, olha, nós não usamos desse direito, mas é um direito. Pegou? É um direito. Prossiga. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Epa, repita essa parte aí. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor. Quem ordenou? Ordenou o Senhor, também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pronto, está respondido. O problema é que muitos sacerdotes abrem mão do direito com medo do julgamento popular em detrimento a esse assunto que gera polêmica. Mas quando você fundamenta isso nas Escrituras, quem pode refutar? Está claro no texto. Então, a partir do momento que eu absorvo aquilo que o julgamento popular estabelece, eu gero um bloqueio emocional em mim, chamado de necessidade de aprovação. Mas quando eu tenho um conhecimento bíblico e conscientizo a partir das Escrituras a congregação, a configuração de realidade muda.
o que é que precisa haver de fato, voltando à pergunta inicial, é justamente um investimento no conhecimento sobre a matéria, para que a igreja esteja esclarecida e consciente do valor do princípio que é dizimar. Voltando àquilo que eu disse anteriormente, anterior a priori à sua pergunta, o dízimo é o instrumento aferidor daqueles que temem a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje com o pastor Wagner e o Renan, falando sobre essas ações acerca da economia bíblica e educação financeira. Eu já agradeço ao pastor Wagner pela sua participação, certamente teremos outras oportunidades, tá certo? Você não pode esquecer de compartilhar este link, vai lá também, se inscreva em nosso canal e nós teremos o pastor Wagner aqui em outras oportunidades para falarmos sobre educação financeira, sobre economia e educação financeira, assim dizendo, tá bom? Então, eu quero louvar a Deus por sua vida, pastor Wagner, muitíssimo obrigado por sua participação, tá bom? Neste Pode Ser Crente, porque Pode Ser Crente também é informação, e certamente Deus trará maturidade aos crentes que hoje não aprenderam a plantar, a semear. Eu costumo plantar do meu tempo, semear do meu tempo, que é um grande tesouro na vida das pessoas. E muitos não entendem isso, porque o investimento vem de várias maneiras, correto, pastor Wagner? Perfeitamente. E eu costumo reservar sempre um dia na semana, somos do Ministério da Assembleia de Deus, mas tem igrejas que eu ajudo sempre algum dia da semana. Eu vou lá semear um pouco do meu tempo, na realidade a gente pode semear de várias maneiras, e eu sei que o senhor está semeando um pouco do teu tempo aqui hoje, trazendo esta maturidade, este conhecimento acerca de economia bíblica e educação financeira para os crentes que precisam amadurecer muito, né? Corretamente. É uma honra ter participado desse podcast. Pode ser crente, porque o ser... Pode ser crente e ser economista. Exatamente. E ser educado financeiramente. Porque esse ser está intimamente ligado à essência, à natureza e à substância daquilo que corresponde à vida cristã. E foi uma honra muito grande ter participado dessa programação e contribuído para o enriquecimento e para a maturidade da fé daqueles que nos ouvem. Com certeza será uma honra participar em outras oportunidades. Deixo aqui os meus agradecimentos e que Deus em Cristo abençoe a todo o seu público que está nos assistindo nesse Pode Ser Crente. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado por sua participação. Esperamos você em outras oportunidades, onde estaremos louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado por sua participação. Vai lá, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe o link deste Pode Ser Crente. Um grande abraço e até a próxima.